Será que Deus pode ser ciumento ou possessivo? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica até o final desse vídeo. Olá, eu sou o Lucas Mateus, esse é o canal Submarino Bíblico e aqui nós damos um mergulho pelo texto bíblico toda semana. Se você não quer perder nenhum conteúdo, já clica no botão de inscrever e toca no sininho para você ser notificado. E já clica no botão de gostei para você fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Nós estamos continuando a nossa série sobre o teatro de Oséias, sobre esse livro no Antigo Testamento que fala dessa história onde um profeta começa a encenar aquilo que Deus pede para que ele possa mostrar através dos seus atos tudo aquilo que Deus sente com relação ao que a humanidade faz. No último capítulo, no capítulo 2, e se você não assistiu, eu recomendo que você clique aqui no card que vai aparecer aqui em cima para que você assista o segundo vídeo dessa série, para que você possa entender melhor. E nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre como Deus fala sobre aquilo que ele sente, sobre o desejo de ter a sua esposa, que no caso representa o povo de Deus, de volta. Nós falamos também um pouco sobre a possessão, sobre Deus cercar ali os caminhos da mulher. E agora, no capítulo 3, nós estamos vendo Deus agir de certa forma com ciúme. Por mais que nós tenhamos falado um pouquinho de ciúme no vídeo passado, isso fica muito claro agora, nesse capítulo 3. E o capítulo 3 do livro de Oséias, ele é o menor capítulo dentro de todo esse livro, tendo apenas 5 versos. Apesar de a Bíblia originalmente não ter sido dividida em capítulos e versos, é possível notar no texto original que existem algumas separações, e essas separações são marcadas por algumas letras e símbolos hebraicos que deixam a leitura um pouco mais fluida. E essa seção do capítulo 3 está separadinha da forma que nós vimos aqui dentro do nosso livro traduzido para o português. E o primeiro verso diz assim: O Senhor me disse, Oséias capítulo 3, verso 1, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Deus convida então Oséias agora a falar, e Oséias fala pela primeira vez dentro do próprio livro. E a palavra de Oséias nada mais é do que replicar a palavra de Deus, já que Oséias está interpretando aquilo que Deus é dentro desse relacionamento entre marido e mulher. E Deus é o marido dessa relação e a mulher representa o povo. E agora o que Deus diz para Oséias é para que ele trate com amor a sua esposa, mesmo ela sendo adúltera. E quando nós vimos Deus falando desse jeito, nós podemos ler de duas formas. A primeira forma é de forma irônica: olha, vai lá, trata com amor, ela é adúltera, eu quero ver se você é capaz de tratar com amor essa mulher. E a segunda forma é uma forma mais misericordiosa, mais calma, mais amorosa. Olha, eu sei que ela é adúltera, mas trata ela com amor mesmo assim. Apesar do texto não ter para nós o tom de voz do locutor, nós podemos tentar ter uma ideia daquilo que Deus realmente quis dizer. E quando nós olhamos para o que está englobado aqui nesses versos e nos versos anteriores, nós percebemos que eles estão cheios de um sentimento. É o sentimento de ciúme. Deus se apresenta como alguém que não está contente nessa relação. Ele está dizendo assim: olha, ela ama o outro, ela está lá se deliciando nos bolos sagrados de uvas passas. E essa ideia de bolos sagrados de uvas passas tem muito um sentido e está sempre relacionado no texto hebraico com essa ideia de idolatria, de oferecer algo para outros deuses ou outros deuses oferecerem isso para você. E Deus agora está dizendo: olha, ela está com outro, ela está se deliciando naquilo que o outro Deus está oferecendo para ela é adúltera porque ela me trai. E quando nós lemos esse sentimento que está embebido com ciúme, nós começamos a nos perguntar: como assim?
Porque na nossa concepção humana, o ciúmes é sempre algo negativo. O ciúmes, ele nunca deixa uma relação mais saudável. Dentro de uma relação onde há ciúmes, há sempre possessão. O ciúmes, ele gera contenda, ele gera briga, ele faz com que um casal se afaste um do outro. O ciúme, às vezes, pode gerar até agressão física. E pode chegar a situações mais delicadas, como a que vemos constantemente nos jornais. Muitas vezes nós vemos feminicídios acontecendo justamente por ciúmes. E como Deus está agora manifestando esse tipo de sentimento? E talvez você possa olhar e dizer, olha, mas o ciúme de Deus é um ciúme diferente. O ciúme de Deus não é possessivo, o ciúme de Deus não é agressivo, o ciúme de Deus, ele não fere, ele não maltrata, ele não prende. Mas a gente não viu isso no capítulo 2, a gente viu no capítulo 2 que Deus, ele também é possessivo, que Deus, ele cerca os caminhos, que Deus, ele bloqueia as estradas, que Deus, ele dificulta as coisas para que você olhe para ele de novo. E como agora a gente pode resolver essa questão do ciúme, como a gente pode dizer, olha, Deus não sente ciúme, ou o ciúme de Deus é diferente do ciúme apresentado pela humanidade. Mas Deus aqui, ele apresenta uma palavra hebraica que chama muito a atenção, porque ele fala assim, olha, trate ela novamente, mais uma vez, com amor. Trate ela com amor. E a palavra que Deus usa para amor aqui no hebraico é ahavá. Existem outras duas palavras para amor dentro do texto hebraico e a mais comum usada quando se trata do amor manifestado por Deus para com a humanidade é a palavra hesed, que também pode significar graça, pode significar misericórdia. E quando nós vemos a palavra ahavá, ela está sempre relacionada a um contexto de marido e mulher. E Deus está dizendo assim, olha, ame ela como o marido ama sua esposa, com um ahavá, ame ela como o marido deve amar. E quando nós vamos lá no Novo Testamento, no livro de Efésios, nós percebemos a forma como o marido deve amar sua esposa. Ele deve dar sua vida por ela. Se a mulher deve amar o seu marido, como diz lá Paulo em Efésios, né, ficando em silêncio, ou muitas vezes sendo submissa, como diz o texto de Efésios, Paulo diz que o homem deve amar sua esposa dando a sua vida. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus veio para essa terra e deu a sua vida por mim e por você, que somos a igreja de Deus, a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. E assim Deus espera que nós tratemos uns aos outros, dando a nossa vida uns pelos outros, não importando como o outro vai agir. Olha, o outro, ele me traiu, ele é adúltero, ele me feriu, ele me machucou, ele me magoou. Trate ele com amor. Trate ele como Cristo tratou a sua igreja, porque a sua igreja também não mereceu que Cristo morresse na cruz por eles, mas Deus os tratou com amor e morreu na cruz por eles, mesmo assim. No verso 2, existe uma outra curiosidade dentro do texto, que diz assim, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias e não será mais prostituta e nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Deus agora no verso 2 e no verso 3 está dizendo assim, olha, eu comprei você. E essa palavra comprar é kará no hebraico. Só que existe uma outra palavrinha no hebraico que é muito similar a essa, que é karat. E karat é uma palavra que está associada ao contexto de aliança. Eu sei que é difícil, mas deixa eu tentar te explicar. Lembra que a gente falou de casamento e todo o livro de Oséias está falando sobre isso, sobre casamento de Deus com a igreja. De Oséias com Gomer, que é a mulher de Oséias que trai ele, assim como a igreja trai a Deus, certo? E o casamento, a gente falou que tem muito a ver com a aliança. E o que tem a ver karat com aliança?
quando alguém fazia uma aliança com outra pessoa, ou quando Deus fazia uma aliança com o seu povo no texto do Antigo Testamento, que é o texto hebraico, a palavra usada era karat, karat, berit. Karat é cortar e berit é aliança. Então a ideia é que eles cortavam a aliança. E por que a palavra cortar servia para manifestar a aliança, para dizer que a aliança foi feita ou foi selada? Por que não dizer selar a aliança ou fazer uma aliança? Por que dizer karat? Por que dizer cortar? Porque a ideia é que se colocava vários animais cortados ao meio, um ao lado do outro, e aqueles que iriam entrar na aliança passavam pelo meio desses animais para dizer assim: olha, se eu quebrar essa aliança, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais. Então, essa palavra karat, ela tem a ver com esse compromisso da aliança. E toda vez que a gente ouve cortar no texto do Antigo Testamento, isso já remete ao leitor à ideia de aliança. Só que mesmo essa palavra não aparecendo aqui, aparece uma palavra muito similar, que é a palavra kará. A única diferença é por uma consoante no final, mas o som delas são quase idênticos. E eles estão em um contexto muito próximo, que é essa ideia de comprar, que é essa ideia de renovar. E é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu era casado com você e ainda sou, mesmo que você tenha me traído, mas já que você me traiu e tudo isso aconteceu, agora eu vou comprar você para que ninguém diga que eu não tenho direito sobre você. Não é uma ideia de escravidão, mas eu quero que você pense no seguinte: Deus, ele é o seu Criador e ele tem direito sobre você, independente do que você escolha ou faça. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Não importa se ele é bom, se ele é mau, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas além de ter criado você e ter o direito sobre você pela criação, Deus também tem o direito sobre você, porque agora ele pagou o seu preço, ele comprou você. Então, se você era escravo do pecado, como vai dizer Paulo no livro de Romanos, agora você não é mais escravo porque Deus pagou o seu preço para libertar você e torná-lo um filho de Deus e um servo dele. Então, Deus tem direito sobre você duas vezes. Primeiro porque ele te criou e depois porque ele te comprou. E é isso que ele está dizendo agora para Gomer: olha, eu comprei você. É isso que ele está dizendo para a igreja: eu paguei o preço por você. E isso vai acontecer lá na cruz com Cristo. O texto de Romanos vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. E a gente não pagou esse preço. Quem pagou foi Cristo. Foi ele quem morreu no nosso lugar. Mas o texto continua dizendo o seguinte, olha, lá no verso 3, que diz assim: você não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, porque eu viverei com você. E essa ideia é a ideia de que você não vai mais cometer esses atos que te afastam de mim, esses atos que fazem com que você sofra, que fazem com que você passe por apertos que você não gostaria de passar, aliás. Mas existe um porém aqui dentro do texto. Essa mulher só está passando por apertos porque foi justamente quem apertou ela. Lá no capítulo 2, quando ele fala que vai bloquear os caminhos, que vai secar as videiras e as figueiras, que vai transformar a horta dela num matagal para ser atacada por animais. Mas realmente, ficar distante de Deus nos causa muitos problemas. Nos faz com que passemos por muitos sofrimentos, por muitas dificuldades. E Deus está dizendo assim: olha, eu comprei você, e agora você não vai mais passar por isso. Ao meu lado, você vai ser mais feliz. E no capítulo 3, no verso 4, Deus continua dizendo: pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Isso aqui é curioso, né? Como assim eles vão viver sem ídolos de família? Mas não é uma coisa boa não ter um ídolo de família? E quando nós pensamos nessa ideia dos ídolos de família, eles representam uma família, e essa ideia ela aparece primeiramente lá em Gênesis, capítulo 31, no verso 19, quando Raquel ela rouba o ídolo da família do próprio pai. E por que que isso acontece lá? E por que que agora isso está sendo falado aqui novamente?
Porque os ídolos de família, os terafins, eles não estavam só associados à presença de um deus ou a um culto religioso, mas eles também estavam associados à ideia de herança, porque eles eram passados de pai para filho como aquilo que representava a herança daquela família. Então agora, se eles não têm mais os terafins, então eles não têm mais herança, eles não têm como mais passar de pai para filho as suas posses, as suas terras, o seu nome. E sem um nome, sem posse, sem terra, eles não são nada. E agora eles não vão ter rei, eles vão viver sem líder, sem sacrifício, sem coluna sagrada, sem colete sacerdotal. E sem um nome, sem família, sem algo que possa representar que a herança deles vai continuar perpetuada de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. E por que Deus agora retirou tudo isso deles? Será que foi só para confirmar aquilo que a gente já viu no capítulo 2, de que Deus é esse Deus que cerca, de que Deus é esse Deus que bloqueia se a gente não faz aquilo que Ele quer? No verso 5, Deus responde: depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Viverão tremendo atrás do Senhor, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Deus termina dizendo que os israelitas voltarão. Se lá no verso 1, Deus começa dizendo assim, olha, eles se voltaram para outros deuses. Deus termina dizendo, eles voltarão para mim. E apesar de serem duas palavras diferentes, no verso 1 a palavra hebraica é panim, que é a ideia de virar a face. No verso 5 a ideia é shuv, yashuv, que é a ideia de você se voltar, de você virar o corpo inteiro. Então, se no primeiro verso a mulher só virou a face, a igreja só virou a face para outros deuses, no verso 5 nós vamos virar o nosso corpo inteiro, nos entregando inteiramente para Deus. Mas mesmo assim existem dilemas que nós não conseguimos responder e parece que a gente continua cavando mais fundo e encontrando mais problemas. Por que Deus faz isso? Olha, nós podemos pensar de diversas formas e não chegar a nenhuma resposta, mas é preciso compreender que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus tem liberdade para fazer aquilo que Ele acha melhor. E obviamente nós podemos questioná-lo, nós podemos perguntar para Ele o porquê as coisas são assim. Isso não significa que nós teremos respostas, mas se existe alguém em quem nós podemos confiar, é num Deus que morreu na cruz por nós. O texto bíblico não nos dá todas as respostas, apesar de nos dar muitas respostas, mas boa parte delas, as mais difíceis, nós teremos que viver pela fé. E eu sei que é complicado de entender ou de assimilar a ideia de um Deus que bloqueia caminhos, que persegue para que a gente volte tudo para Ele, todo o nosso corpo e não só a nossa face. Mas quando nós olhamos para Jesus, é impossível de dizer que um Deus que morre na cruz, que se sacrifica, que abandona todo o céu, toda a glória, para que eu e você tenhamos vida, é impossível de dizer que esse Deus não nos ama. E se Ele nos ama, nós precisamos confiar nele de olhos fechados. É isso que Deus espera de nós. Um texto que está lá no Novo Testamento, em uma das cartas de Paulo, na carta aos Romanos, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar para que você encontre Jesus Cristo, para que você seja salvo, para que você alcance a salvação, para que você viva eternamente ao lado dele. Inclusive coisas ruins, coisas que aos nossos olhos são más, como fome, como doença, como desemprego, como angústia e aflição, como luto. Tudo isso vai cooperar para que a gente se volte para Deus. E talvez você possa pensar, por que Deus é tão egoísta a esse ponto, de fazer com que coisas ruins me aconteçam, para que eu me volte a Ele. Mas um dia, quando você souber
de tudo que estava por trás, das coisas que aconteceram com você. Quando você entender tudo, você vai agradecê-lo. E você, com certeza, o dirá que viveria tudo de novo, só para ter a oportunidade de viver eternamente com Ele. Que Deus abençoe você. Nós chegamos ao final de mais um capítulo do livro de Oséias. Não esquece de clicar no botão de gostei e também de se inscrever se você não fez isso ainda, tá? E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham um mergulho bíblico junto conosco. Um abraço e até semana que vem.